Oi, pessoal, tudo bem? A gente hoje está aqui para a nossa entrevista com um especialista. Nós estamos com a Joyce Vicente, ela é CEO da Carreira em Movimento. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Tainá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Você pode se apresentar para o pessoal? Posso, claro. Bom, como a Tainá já falou, né, eu sou CEO aqui da Carreira em Movimento, que é uma consultoria de desenvolvimento humano, né? Eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, como gestora, como profissional, e tem 5 anos que eu trabalho aqui pela minha própria empresa, junto com um time de pessoas. Então, a gente trabalha com coaching de carreira, desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de pessoas de maneira geral. Bom, falando da minha formação, eu tenho formação em administração, pedagogia, especialização em gestão de pessoas, psicologia positiva, e uma infinidade aí de certificações, né, para ajudar no nosso dia a dia de trabalho. Então, eu queria aproveitar todo esse seu conhecimento que você tem na área de liderança para a gente poder conversar um pouquinho sobre as diferenças da liderança de antigamente para a liderança de hoje. O que você identifica assim que a gente tem que se manteve desde antigamente no líder atual também e no líder futuro? O que você acha qual competência que a gente tem em todos esses líderes? Tá. Bom, aí é bom a gente relembrar alguns conceitos, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o líder é aquela pessoa que tem que, na verdade, liderança é a capacidade de inspirar as pessoas, né, em direção a algumas ações para inovação. E quando a gente fala de líder, a gente lembra daquela pessoa que é chefe, né? Que é ditadora, aquela liderança antiga de processo. Então, antigamente, o líder era essa pessoa que tinha que fazer a gestão de pessoas, mas ele precisava fazer a gestão de processos. Eu acredito que, de antigamente para cá, né, a parte de gestão de pessoas não mudou. O líder continua sendo gestor de pessoas. Agora, ele precisa fazer essa gestão de forma mais humanizada. Essa foi a grande mudança. Então, o líder não é mais aquela pessoa que faz só a gestão de processos. Principalmente, ele inspira as pessoas para que as pessoas façam os processos acontecerem no dia a dia. E por que a gente fala em inspirar e não motivar, como a gente escuta muito? Porque a gente consegue inspirar alguém a se motivar, né? Descobrir o motivo para poder agir no dia a dia. Agora, a gente não consegue motivar as pessoas precisam descobrir qual é o motivo delas, qual é o porquê delas, para elas começarem a se desenvolver. Então, eu acredito que essa o grande norte aí de um líder, né? Poder inspirar as pessoas, para essas pessoas caminharem em alguma direção, né, para alcançar resultados. Então, eu acredito que essa é a grande mudança que a gente teve da liderança de antigamente, né, do líder para o líder que inspira hoje, que serve e que contribui de alguma forma para as pessoas. Isso é interessante porque eu consigo ver essa diferença, assim, no nosso ambiente de trabalho, sabe? Antigamente a gente já falava aquele chefe que mandava e a outra pessoa simplesmente obedecia. E aí a gente hoje está falando de um perfil completamente diferente, de pessoas realmente, de líderes que realmente inspiram, né? Então, isso é muito legal. Agora, a minha dúvida é que eu acho que todos os líderes devem se perguntar: como eu me transformo nesse líder? O que eu tenho que fazer para conseguir me transformar nessa pessoa, nesse líder humanizado, assim? Eu digo sempre que para qualquer mudança que a gente venha fazer na vida, qualquer coisa que a gente queira desenvolver, melhorar, a gente precisa entender por que a gente quer fazer isso e tomar essa decisão. É a famosa consciência. Eu preciso tomar consciência. O que é tomar consciência? É entender todos os fatores, né, todos os recursos que eu preciso para fazer aquilo acontecer. Eu trabalho muito com o viés da psicologia positiva, que diz que a gente pode desenvolver qualquer coisa. Então, não existe isso também de que eu não nasci com a competência de liderança, Joyce. Eu escuto muito isso. Eu não nasci com essa facilidade de liderar pessoas, de liderar coisas. Tudo bem, você não nasceu, mas você quer ser assim? Você quer se desenvolver dessa forma? Então, vamos lá, vamos entender o que falta, quais são os gaps para você poder trabalhar dentro disso. Então, o primeiro passo é você identificar
você já tem. O que é liderança para você? O que você reconhece como uma boa liderança? O que você quer e por que você quer isso? E aí vem a chave de tudo, que é o autoconhecimento. Então, para a gente conseguir entender o que fazer, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu já tenho de força, né? O que eu tenho de diferencial, o que eu tenho de fraqueza, o que me falta, o que eu sinto que no dia a dia falta para eu conseguir inspirar as pessoas, o que falta para eu conseguir colocar aquela liderança, que eu acredito sendo boa, em prática. E muitas vezes, quando a gente fala de autoconhecimento, é conhecer a nossa essência. Não estou falando de conhecimento técnico, né? Aham. Então, a gente lê um livro sobre liderança, né? A gente faz um curso ali técnico sobre liderança, falando de todos os conhecimentos, e no outro dia eu começo a ser um líder bom. E não é assim. Porque para internalizar esse conhecimento, eu preciso unir a isso a questões minhas, muito profundas, né? O que é essa liderança? Como é que era? Qual foi meu primeiro contato com a liderança? Foi com quem? Foi com o professor? Foi com o pai? Foi com uma mãe? Foi com o responsável? E o que é certo e o que é errado para mim? Então, entender essas informações, né, e demanda reflexão, demanda aprofundamento, é fundamental para você começar a definir esses próximos passos. Então, para a gente simplificar, eu começo a entender mais sobre mim, depois eu começo a definir o que eu tenho que fazer, transformo isso em ação e começo a trabalhar no dia a dia para isso acontecer. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Assim, quando eu penso nisso, a gente acabou de mandar um e-book também para eles, para nossa liderança, falando um pouquinho sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento, a importância de olhar para si. Sabe aquele exercício simples de olhar no espelho e se questionar? Quem sou eu? O que eu gosto? Por que eu estou aqui? Olhar um pouco também para a missão da instituição, para o que essa instituição tem a ver comigo, que tipo de liderança essa instituição espera de mim. Acho que isso também é importante. Traçar a sua liderança, obviamente que não pautada na instituição, mas com o que eu e a instituição temos em comum para ser estratégica, né? Essa liderança, para ela realmente ser bem estratégica, voltada para o que a instituição precisa de mim, né? Enquanto líder. Isso aí. Isso é fundamental. Você tocou num ponto agora que é assim o centro da liderança humanizada, né? Da liderança do futuro, da liderança positiva, que é o líder conseguir conectar propósito. E tem uma pessoa que fala muito sobre isso, eu gosto muito dele, não sei se você conhece, mas para quem estiver assistindo, buscar mais informações, é o Simon Sinek, que é um americano que trabalha justamente com propósito, né? Ele tem um TED, uma palestra no TED muito boa, que fala justamente sobre a importância da gente conectar propósito para agir. Eu trouxe até o livro dele aqui para mostrar para vocês, ó. E olha o título do livro. Comece pelo porquê. Está escrito assim, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. E ele tem um gráfico, né, se a gente pode chamar assim, que ele chama de círculo dourado. É conhecido mundialmente. Por que círculo dourado? Justamente porque lá no centro desse círculo tem o porquê. E fora do círculo tem o quê. E é muito interessante que muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa, né, onde é que você trabalha? O que você faz? E a pessoa consegue rapidamente responder o que ela faz. Ah, eu trabalho com RH. Aí você pergunta assim, mas por que você trabalha com RH? Aí a pessoa trava. E quando o líder, né, faz essa pergunta, ele precisa saber a resposta dele. Ele precisa saber a resposta da empresa. Então, é a conexão disso tudo que faz a liderança se transformar e acontecer os resultados também. Então, o líder ele precisa ser a pessoa que vai conhecer, né, qual é a missão, qual é o porquê da organização, do setor dele, do que ele faz, e entender qual é o porquê da equipe, inspirar essa equipe a achar o seu porquê se ela não souber. Né? Claro. Então, e qual é o grande problema que a gente vê no dia a dia? Que se o líder não sabe o porquê dele, como é que ele inspira outra pessoa a achar? Então, o autoconhecimento é a chave do sucesso por isso, porque eu primeiro preciso encontrar os meus porquês. Por que eu faço o que eu faço? Porque o meu trabalho hoje faz sentido para mim. O que eu faria se eu não estivesse aqui hoje? Sim, isso faz todo sentido quando eu penso no pipeline de liderança. E aí eu penso que a primeira forma de liderança é quando você lidera a si mesmo.
né? O primeiro step de liderança é quando você lidera a si mesmo. Então, acho que você conseguir identificar, olhar para si através do autoconhecimento, identificar as suas emoções, o seu porquê, identificar como você reage às suas emoções. Isso tudo é muito importante quando você pensa nessa liderança de si mesmo e também na forma como você vai liderar outras pessoas, não é? Sim, com certeza. É a autoliderança que a gente chama, né? E a autoliderança, ela depende de quê? De autoconsciência, né? De você saber o que você já tem e entender o que você precisa para você se liderar melhor. E aí eu trabalho bastante isso em processos de coaching, que nem é ligado a líderes, mas é ligado a pessoas que precisam desenvolver mais competências, precisam se desenvolver para alguma questão. E o primeiro passo é a pessoa saber o que ela tem, né? E o que precisa. Para quê? Para fazer uma melhor gestão do seu tempo, fazer uma melhor gestão da sua família, do seu trabalho. Então, a autoliderança é você liderar você mesmo, é você liderar as suas emoções, é saber o que você sente em determinada situação, né? É saber o que você sente quando você recebe aquela meta ousada e a equipe não consegue responder muito bem aquela informação. É você saber primeiro sobre você para você poder conseguir lidar com o outro. E a gente está falando disso num momento onde, né, a gente está num panorama complicado do mundo do mercado, onde as pessoas estão olhando muito mais para si, para depois olhar para o outro, né? Então, ainda é mais importante a gente trabalhar essa autoliderança, para a gente fazer as escolhas para a gente conseguir ajudar o outro também. Primeiro eu olho para mim, né? Depois para o outro. Sim, exatamente. Uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala da gente se autoconhecer mesmo e da gente traçar metas para a gente, eu penso muito, até falando um pouco do que a gente está vivendo hoje, dessa realidade que a gente está vivendo, porque eu vi muita gente traçando metas impossíveis. Então, assim, eu tô em casa, mas eu vou trabalhar mais, eu vou dar conta de tudo, eu vou ser um líder espetacular nesse período, eu vou ser isso, vou ser aquilo outro. E aí eu vi muita gente se frustrando. E aí, quando eu penso em liderança, eu penso um pouco nisso, assim, de você se olhar e traçar metas para você alcançar uma liderança que seja uma liderança humanizada, uma liderança muito bacana. Mas como não me frustrar? O que eu posso fazer para não me frustrar e achar que eu não sou um líder capaz, sabe? Tudo começa pelo porquê. Então, muitas pessoas criam essas metas ousadas e se frustram porque estão olhando para fora e não para dentro. Então, é muito comum a gente olhar, a grama do vizinho sempre é mais verde. Uhum. Então, eu olho o líder do departamento ao lado e falo assim, nossa, ele está alcançando resultado. O que ele está fazendo? Aí eu vou almoçar com ele e entendo. Aí pego todas as ideias que ele me trouxe e começo a aplicar. Começo a dividir com a minha equipe. A gente vai fazer isso agora, a gente vai fazer aquilo outro. Só que aquilo está funcionando para aquele líder, para aquela equipe que tem valores diferentes, que tem talvez metas e objetivos diferentes, que tem propósitos diferentes. A minha equipe é diferente e eu sou diferente. Então, para eu saber, né, como criar metas que vão se aplicar e vão me trazer resultados, eu preciso olhar para mim, saber por que eu quero aquilo, o que realmente faz sentido para mim. Né? Os desafios que eu tenho, os diferenciais que eu tenho são diferentes daquela outra pessoa. E às vezes a gente olha também, a gente imagina que a pessoa está super bem, mas não é a realidade. Exatamente. Eu acho que uma coisa legal disso é que a gente consegue perceber que nesse período a gente está falando de um plano de ação muito mais customizado, assim, de olhar para si mesmo, identificar em você o que te move, o que para você é uma meta viável. Quem é a minha equipe, sabe? Isso que você falou do líder olhar para a sua equipe e saber o que é real para essa equipe e não porque o outro está funcionando. Para ele está funcionando, mas a minha equipe é diferente, as pessoas são diferentes. Acho que quando a gente também faz isso com a gente, quando eu sou uma líder e consigo perceber que para mim eu sou diferente do outro líder, eu consigo fazer isso com a minha equipe também, né? Acho que a liderança humanizada tem um pouco disso, de conseguir identificar. Se eu olho para mim no autoconhecimento e vejo que eu tenho fraquezas, a minha equipe também tem fraquezas. Então, eu permito que eu veja as fraquezas na minha equipe. Isso facilita, né, a relação. Com certeza. Quem é que gosta de ser comparado? Você deve lembrar, sua mãe deve ter falado para você em algum momento, você não é fulano. Quando você fala assim, mas fulano conseguiu fazer tal coisa, foi em tal lugar, mas você não é fulano.
Então, é mais ou menos isso, né? Que às vezes a gente tem que falar para a equipe. Agora, se eu não acredito, não pratico isso, como é que eu inspiro a equipe a fazer? Porque os comportamentos, eles falam muito mais do que palavras. Não adianta eu falar que a gente é daquele jeito se eu não faço aquilo. Então, o líder, ele tem que ter em mente que ele também é um exemplo. Né? Para inspirar, a gente precisa mostrar aquilo que a gente está falando. E como eu vou mostrar se eu não sou aquilo, se eu não me aproprio daquilo, eu estou copiando a ideia de alguém, eu estou simplesmente me balizando num modelo que não me representa. Sim. Então, daí por isso que a gente fala tanto, o autoconhecimento é o cerne de tudo, né? Saber o porquê, o propósito, mas às vezes fica muito difícil, né, da pessoa conectar de forma prática isso. Como que eu começo a fazer isso? E por quê? Porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente simplesmente não aprendeu a se conhecer. Ninguém perguntou para mim na época da escola o que eu fazia de melhor, por que eu estava ali na escola, por que eu estudo. Gente, essa pergunta a gente tem que se fazer o tempo todo. Por que eu levanto de manhã para ir trabalhar? Não, e o melhor é que eu me lembro na época da escola de me questionar por que eu estou estudando química, por exemplo. Eu sou de humanas, eu já tinha uma visão de que eu queria ser de humanas. E eu falava, gente, mas por que eu estou estudando isso? E eu me lembro muito dos professores responderem: ah, você está estudando porque tem que estudar. Um dia você vai entender isso. E assim a gente é treinado, mas eu acho que a gente precisa mais voltar para dentro e olhar e falar: quem sou eu? Né? Esse período que a gente está vivendo está facilitando muito a nossa vida, ou dificultando para alguns, da gente ter que se olhar, Sim. e falar quem sou eu, o que eu quero, que tipo de liderança, aproveitar para se olhar e falar que tipo de liderança eu quero que tem acima de mim e que tipo de liderança eu quero ser para os meus liderados, né? O que eu quero passar para essas pessoas, aonde eu quero ir, com quem eu quero ir, quem são as pessoas que eu quero ter ao meu lado. Eu acho que é um momento bom para a gente refletir sobre isso, Com né? certeza. Como você falou, foi muito bom para uns e muito ruim para outros. Mas, do meu ponto de vista, eu falo desde 2017 sobre as habilidades do profissional do futuro. O Fórum Econômico Mundial estabeleceu as 10 habilidades do futuro, e são todas que a gente está precisando usar agora na pandemia. E dentre as 10, qual que está lá? Gestão de pessoas. Por quê? Não está escrito liderança, está escrito gestão de pessoas. Por quê? Porque o futuro é humano. O Simon Sinek tem uma frase, se não me engano, ele fala assim que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. 100% dos seus clientes são São pessoas. pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Como que um líder não vai, o dono de uma empresa, um líder de uma equipe, vai querer negligenciar uma pessoa? Não preciso conhecer de pessoas, eu vou conhecer do meu negócio, da De parte técnica, processo, de qualquer outra coisa. mas o seu negócio, ele é vivo de pessoas, ele funciona Ele é através de para pessoas. pessoas, ele é feito de pessoas. Então, o cerne de qualquer instituição são pessoas, né? Não tem como a gente Exato. fugir disso. E é importante o líder também se olhar e entender que ele também é uma pessoa, né? Que ele também Exato. precisa ser trabalhado. Eu acho que uma coisa importante da gente tocar também é a atitude. Porque para você se tornar um líder humanizado, você precisa traçar um plano de ação. A gente falou sobre metas que sejam metas alcançáveis, que a gente consiga realmente chegar e alcançar, mesmo que seja passo a passo, de forma gradativa, mas também que a gente tome uma atitude, que a gente simplesmente não coloque um plano de ação e fale, é isso que eu imagino que eu tenho que fazer e eu não coloque em prática, né? Sim, exatamente. Atitude é tudo, foi o que eu falei lá no início, né? Se eu identifico que eu preciso melhorar algo, né, e eu não faço nada para isso, não vai mudar. Eu acho que é o Einstein que tem uma frase, né, que fala que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado, querer mudança. Eu esqueci a frase dele agora, mas é Acho mais que ou menos é isso. fazer a mesma coisa, buscando resultados diferentes. Isso, não dá. Então, a atitude é o quê? É você se colocar em ação, né, para fazer diferente. E eu gosto muito, Tainá, de um nome, na verdade, das duas palavras, né? Atitude positiva, que é transformar dificuldade em oportunidade. Porque a gente vê no dia a dia, ainda mais agora num processo complicado por conta da pandemia, as pessoas tendo milhões de atitudes, mas são atitudes que não contribuem, né? Que só atrapalham. Então, a atitude positiva é você olhar para aquela situação e pensar em como que eu posso resolver esse problema de forma diferente, né? Como eu posso inovar, como é que eu posso criar uma oportunidade dentro desse problema que eu estou identificando. Então, é se colocar em ação de forma positiva.
E claro que um líder não faz nada sozinho, ele precisa inspirar a equipe para isso. E aí a gente volta na questão do porquê. Como é que você inspira alguém? Se a gente vai ver aí naquele ranking GPTW, das melhores empresas para se trabalhar, o que tem por trás dessas melhores empresas para se trabalhar? As pessoas estão conectadas com o propósito da companhia. Existem ações ali por trás, existem líderes humanizados, né, um estilo de liderança positiva que movimenta as pessoas, que inspira as pessoas para elas agirem e ajudarem a empresa a alcançar resultados. Existe um livro chamado Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes, que foi uma empresa brasileira que ganhou em 2014 o primeiro lugar no ranking. O nome da empresa é Electro. E o que você vai ver por trás desse livro dele sobre a história da Electro? A liderança humanizada, né? O entendimento do nome de cada um, da vida de cada um, do estilo de cada um. Eu sei que a Tainá tem os interesses e valores X, Y, Z. E como que eles se conectam aqui com a empresa, esses Sim. valores da Tainá? E como eu posso fazer para a Tainá entregar o máximo dela com as características da Tainá? Como eu posso fazer para estimular a Tainá? Então, o líder tem que conhecer muito bem a sua equipe, conhecer como estimular e como trabalhar com cada pessoa da sua equipe, sabe? De forma individual. Assim como ele tem que olhar para ele, entender que ele é um indivíduo com suas forças, suas fraquezas, sabe? O autoconhecimento funcionar nesse sentido, dele se conhecer e se permitir mesmo se olhar, se encarar e ver o que ele tem de bom, o que ele tem para melhorar, e perceber que ele também pode movimentar a equipe dele também através do autoconhecimento, fazendo com que as pessoas também se interessem por se conhecer, e ele também por conhecer as características dessas pessoas, e aí sim fazer com que a equipe cresça, sabe? Isso mesmo. E aí você falou de atitude, a gente está falando agora desse exemplo, né? Parece que é uma coisa muito distante. Ah, mas é muito difícil fazer isso, eu não tenho tempo para conversar com cada um. Eu estou falando isso porque eu escuto no dia a dia, tá, Tainá? Uhum. Quando eu pergunto assim, você já fez uma reunião com a sua equipe? Já. E agora na pandemia, né? Está sendo muito comum as reuniões por telefone ou pelo Zoom e ninguém abre a câmera. Eu pergunto assim, você conversou individualmente com cada um? Olhando nos olhos? Ah, Joyce, mas a gente está online, é muito difícil. Eu falei, olha, você não está falando comigo aqui? Eu não Sim. estou te vendo? Eu estou vendo como você está recebendo a informação que eu estou te dando. Eu estou conseguindo me conectar com o seu sentimento. A gente está chegando num acordo do que você precisa fazer. É a mesma coisa que você precisa fazer com a sua equipe. Entender cada um na sua individualidade. Porque com certeza essa pessoa vai conseguir cooperar melhor com você e você vai Sim. conseguir extrair o melhor dela. Uma coisa que a gente não falou e que é importantíssimo na liderança, Joyce, a empatia. Sim. Porque para eu conseguir me colocar no lugar do outro, pensando como o outro, não pensando como Tainá, eu preciso ter empatia, eu preciso saber qual é a realidade de vida dessa pessoa, eu preciso entender quem é essa pessoa, o que move essa pessoa. Então, Exato. aí sim, a gente também precisa disso que você estava falando. A gente precisa sim conhecer o outro, falar olhando o olho no olho. Isso sim é a liderança humanizada, é o que a gente está buscando, é o que o líder do futuro precisa ter, né? É isso mesmo. E essa ação não É, pode ser amanhã, é uma ação para hoje, para você começar a fazer hoje. exatamente. E aí quem está escutando deve estar pensando assim, né? Nossa, mas isso é muito difícil, porque eu não tenho facilidade de conversar nem com a pessoa que está na minha casa, né? Como é que eu Aham. vou fazer isso com a minha equipe? Mas foi o que a gente falou, é você identificar. Você quer realmente ser um líder de pessoas? Você quer praticar a gestão de pessoas? O que você acha que te falta hoje, o que você já tem? Coloque isso no papel, organiza isso. As coisas que ficam na cabeça só confundem a gente precisa organizar de alguma forma, Uhum. para chegar ao ponto de criar as metas que você falou, de criar as atividades, de ter uma atitude que vai levar você para um objetivo real. Então, começa a organizar isso e você vai perceber que, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão mudando. Separa a sua semana, tira um dia para falar com cada um da equipe, dependendo do tamanho da sua equipe. Começa com 10 minutos, passa para 20. Você vai perceber que cada ação que você fizer vai te motivar, vai te trazer mais resultados e você vai querer fazer ainda mais. Sim, O que eu posso dizer é que tem que começar. exatamente. E isso é importante, isso que você estava falando me remeteu a uma situação, porque a gente, quando olha o todo, a gente se assusta. Tudo que a gente está falando aqui, aí alguém que tá, um líder que está ouvindo falar, eu não consigo alcançar isso, eu não sei se eu chego lá. Então, escrever, botar no papel,
elencar quais são os itens que eu preciso melhorar, quais os itens eu já tenho, quais são os, né? E aí eu consegui escrever isso, colocar numa linha do tempo de como eu vou desenvolver cada coisa, estruturar. E aí traçar metas que sejam metas que eu consiga alcançar, passo a passo, dia a dia. E aí, quando eu alcançar, uma coisa que é importante que a PNL ensina a gente é da recompensa. Então, poxa, eu alcancei, eu ser capaz de dizer para mim, nossa, que legal, sabe? O que eu vou fazer com isso que eu alcancei? Eu preciso me recompensar de alguma forma para não perder o gás, para não perder o empenho, para entender que eu já estou aos poucos alcançando o meu objetivo. E aí eu vou lá e me recompenso, não sei. Posso traçar, de acordo com cada meta que eu tenha, eu coloco uma recompensa específica. E aí eu vou moldando meu cérebro para ele entender que eu sou sim capaz. Que eu posso, às vezes, até falhar, mas que o meu objetivo já está mais perto. Sim, sim. Você falou de PNL, né? E tem a neurociência, que é da onde a PNL está funcionando, né? E a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade. E você falou a questão da recompensa que está dentro do ciclo do hábito. Uhum. Então, só para contextualizar, para o pessoal entender na prática como funciona. Todas as vezes que a gente repete e faz uma coisa, a gente vai criando sinapses dos nossos neurônios, eles vão assimilando. Tem uma coisa chamada bainha de mielina ao redor do neurônio, e aquilo vai se fortificando. Então, não adianta você fazer um dia, né? Um dia eu vou falar com a equipe, amanhã eu não vou mais. Você tem que fazer aquilo por um período. E aí, entender a recompensa que você tem daquilo. As ações, as atividades, elas têm que ser constantes. É como, por exemplo, começar a academia, você vai numa semana, na outra você não vai mais. Existem pesquisas que falam que a gente tem que repetir um hábito por pelo menos 21 dias, né? Sim. Em média, 21 dias. Então, é isso. É difícil falar com pessoas, eu tenho essa dificuldade, identifica essa dificuldade e coloca uma ação. O que eu posso fazer constantemente que eu vou começar a colocar isso em prática. E começa pequeno, você vai percebendo que a sua mente vai começar a se desenvolver, você vai começar a fazer as associações ali, né? E a neuroplasticidade vai acontecer e aquilo vai ser natural para você. É como pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que têm dificuldade de falar em público, e vão treinando aquilo, tudo que a gente treina, a gente consegue fazer bem. É conhecimento, prática e repetição. Então, no início, algo que é muito difícil, você tem que saber por que fazer, conhecer a técnica e praticar, repetir aquilo constantemente. Por isso que é com o tempo que você vai ver os seus resultados, mas tem que começar, entender e começar. Exatamente. Se você pudesse dar uma última dica para os nossos líderes que estão passando por esse momento tão difícil da pandemia, e o que eles podem fazer para pensando num líder do futuro? Se conhecer melhor. Antes de você querer conhecer o outro, a pessoa da sua equipe, quem está na sua casa, olha para você. Olha para quem você é, para sua história, o que você já conquistou até hoje, o que você já fez. Todos nós temos uma história, temos talentos. Tem gente que me fala que não tem talento. Todo mundo tem talento. Você com certeza faz alguma coisa melhor do que alguém. Você com certeza tem um diferencial. Então, olha para isso, para você se motivar, para você reconhecer quem você é e começa a definir o que você acha que você precisa para ser um líder humanizado, para ser um líder que inspira, para praticar essa liderança positiva no seu dia a dia. Começa a colocar isso no papel. Eu recomendo sempre para os clientes uma coisa chamada diário de bordo, que eles anotarem todo dia, tirarem um tempinho para refletir todo dia. É assim que a gente começa a desenvolver autoconhecimento, trazendo para a consciência, né, conscientemente definindo o que a gente precisa. Então, todo dia faz uma reflexão, mesmo que seja de 5 minutos, 2 minutos, olhando para essa história, para o que você quer. Você vai perceber que diariamente você vai ganhando mais força para colocar essas mudanças em prática. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Joyce, obrigada pela sua participação com a gente. Nada, obrigada a você, Tainá. E tem muitos teóricos que falam sobre esses temas que a gente falou. Então, o líder também ele precisa estudar, né? Então, depois que se conhecer melhor, é começar a olhar esses teóricos, olhar essas pessoas que inspiram. Eu tenho certeza que você consegue ajudar aí, tá? Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.